Espero que sim, não é? Um bom dia, não é? Boa quinta-feira, não é? Aproveitaram bem o feriado, estão bem tranquilos. Perfeito, turminha. Vamos iniciar mais uma videoaula de matemática, tudo bem? Vamos organizar o nosso cantinho do estudo, não é? Peguem aí o livro 2 de vocês de matemática, não é? Peguem o estojo completo, a sua agenda, sua garrafa com água, que não pode faltar. Tudo bem? Então, depois de ter aproveitado, agradecer a Deus por esse feriado, não é? Ficamos juntos aí em casa, todo mundo com saúde, né? Agradecendo, não é? E vamos organizar aí o seu cantinho do estudo. Enquanto isso, nós vamos rezar, não é, turminha? Vamos lá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu anjo da guarda, minha doce companhia, quero que me acompanhe, tanto de noite quanto de dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, turminha? Quero que vocês peguem o livro 2 de matemática. Nós vamos iniciar hoje o nosso capítulo 9, não é? Falando sobre tabelas e gráficos, né? Um assunto fácil, vocês já estudaram lá no 3º ano, não é? Então vamos lá? Vamos iniciar? Quero que peguem o livro. Nós vamos deixar aberto, não é? Lá nas páginas 92 e 93. Vamos conhecer? Então vamos recordar um pouquinho, não é? Gráficos e tabelas para ficar bem informado, né, turminha? Então nós temos aí, né, nós sabemos que os gráficos e as tabelas, não é, são utilizados, não é, para nos dar o quê? Informações, não é, de dados mais claros de uma forma resumida, não é? Os gráficos e as tabelas, não é, elas trazem informações mais precisas, não é, mais resumidas, tá bom? Vamos estudar, vamos rever. Então, lá na página 92 e página 93, abram aí o livro de vocês nessa página e nós vamos ver. Na aula de Educação Física, vamos ver? Sheila é a professora de Educação Física do 4º ano B. Ela fez um trabalho sobre massa corporal e saúde com os meninos, né? Do 4º ano B. Primeiro, a professora mediu a massa dos alunos e anotou as informações. Gente, vocês lembram que nós trabalhamos no capítulo passado medidas, né? E nós estudamos medida de massa. Então, a massa quer dizer o quê? O peso, né? Ela vai trabalhar. Quem lembra que nós trabalhamos em o quê? O peso, grama, né? Em quilogramas, né? O grama, tá bom? Perfeito. Olha só. Então, primeiro ela disse, Daniel tem 24 quilogramas. Quem é o próximo? Aí ela foi anotando, ó. Foi fazendo as suas anotações. Emanuel, 26 quilogramas. Emerson, 30 quilogramas. Anthony, 32 quilogramas. Daniel, 24 quilogramas. Aí agora, com os dados coletados, né, que a professora Sheila coletou da turma, a professora criou uma tabela. Depois, com base nela, fez alguns gráficos. Então, vejam só, gente. Vamos primeiro entender e organizar, não é? Os gráficos e a tabela. Olha só. Com o processamento dos dados, nós podemos criar gráficos, né? Para facilitar a leitura e a comparação das informações que obtivemos. Então, vamos ver. Primeiro, ela criou uma tabelinha aí, ó. Massa dos alunos do 4º ano B. Colocando o quê?
Primeiro o nome, né, dos alunos e a sua massa em quilogramas, tá aí? De Anthony, 32 quilogramas, de Daniel, 24, Emanuel, 26, Emerson, 30, Enzo, 36, Lucas, 36, Marcelo, 34, Mateus, 26 e Renan, 31. Então, organizou aí esses dados. Isso é uma tabela, ok? Depois ela organizou aí no gráfico. Gente, esse chama-se o gráficos, né, de colunas, né? Existem outros, né, de colunas, de barras. Nós temos aí um gráfico quando tem a massa dos alunos do quarto ano B 2020. Então tá aí, ó. Ela representou num gráfico de barras onde tem entre 20 e 25, que é o quilograma, é o peso, entre 26 e 30 quilogramas, entre 31 e 35 e entre 36 e 40. E colocou aí a massa, né? Ele foi colocando a quantidade. 0, 1, 2, 3 alunos, né? E por último tem um gráfico que chamamos de pictograma, né? Ou seja, com desenhos que cada menininho aí vai corresponder à massa, ó. Massa dos alunos do quarto ano B. A turminha, lá na página 93, então primeiro ela organizou o quê? Em uma tabela, né? Nós temos aí no segundo a massa, de novo, ela organizou o quê? Um gráfico, né? Um gráfico de colunas. E o terceiro nós vemos aqui, que foi organizado em um gráfico de quê? Olha, chamado de pictograma, ou seja, para cada aluno tem um desenho, um menininho desenhado. Aí, ó, entre 36 e 40 tem 2, não é? Entre 31 e 35 temos 3 alunos. Entre 26 e 30 nós temos 3 alunos de 30, né? E entre 20 e 25 quilogramas, apenas um aluno. Então, para cada quilograma representado aí, um desenho, né? Um menininho corresponde a esse quilograma que está entre eles, tá bom? Agora, no trocando ideias, você tem as maneiras selecionadas pela professora Sheila para representar as informações coletadas. São iguais, gente? E aí? São iguais ou não? Claro que não, né, turminha? Não são iguais. Olha só, nós sabemos, né, ó, a tabela ela vai organizando aí, ó, por nome, né, ela organiza o nome e a massa. Mas aí, no caso, para representar, não é, as tabelas e o gráfico, eles vão organizar o quê? Eles têm diferentes, né, eles são diferentes em sua organização, não é verdade? Então, Tia vai mostrar depois as tabelas, como Tia mostrou. E os gráficos de coluna, gráfico de linhas, né? De barras como esse, criptograma, que é no caso nos desenhos, não é? Então são diferentes. Eles estão organizando, querendo, eles vão informar, não é? Os dados são os mesmos, mas eles estão de diferentes formas, foram apresentados de diferentes formas, não são iguais, né? Diferentes. Olha só. Quais são os dados presentes nos gráficos e na tabela que você julga importante para a compreensão da informação? O que é que você acha? Você pode conversar aí com o papai, com a mamãe, né? O que é que você acha importante? Tem que ter, né? A quantidade do aluno, o gráfico tem que ter um nome, não é? Tem que ter legenda, é importante para compreender, não é? Nos dados coletados, a fonte, que é importante, né? No caso aí, os dados coletados foi a professora que fez uma pesquisa em sala de aula, coletando o quê? O quilograma, a massa de cada aluno, né? Então é importante ter essas informações. Tem que ter título, tem que ter legenda, né? Tem que ter fonte, a fonte onde foi pesquisada. Conversa aí com o papai e com a mamãe, outros dados que você acha importante. Agora, turminha, vamos lá? Olha só, nós vamos para a página, abram aí, na página 94, né? No Comece Bem, vamos lá? Nós vamos apresentar agora, né? Olha só, página 94, turminha. Tia vai mostrar para vocês, a professora Sheila, ela decidiu ampliar a coleta de dados. Além da massa, ela anotou a altura dos alunos. Vamos ver aí? Olha só, interessante. Massa e altura
dos alunos do quarto ano B, 2020. Tem lá meninos. Vamos lá. Anthony, a massa é 32 kg e a altura 1,43 m. Lembram que já estudamos medidas de comprimento? Pronto. Não para utilizar, nós utilizamos o quê? A medida, o quê? Padrão das medidas de comprimento? O metro. Perfeito, turminha. Daniel, ele tem 24 kg e 1,31 m. Emanuel, 26 kg e tem 1,44 m. Emerson, 30 kg e 1,48 m. Enzo, 36 kg, 1,45 m. Lucas, ele tem 36 kg, 1,38 m. Marcelo, 34 kg, 1,25 m. Mateus, 26 kg, 1,33 m. Renan, 31 kg, 1,34 m. A fonte da pesquisa feita pela professora Sheila. Olha só. Ela também reuniu dados sobre as meninas, então presta atenção. Nessa primeira, né? Isso é o quê? Uma tabela, né? Essas duas são duas tabelas. Na primeira tabela, ela organizou os dados dos meninos do quarto ano B. Na segunda tabela, ela reuniu as informações agora das meninas, ó, massa e altura das alunas do quarto ano B. Então, nós temos aí Alexandra, 33 kg, 1,50 m. Ana Paula, 34, 1,34 m. Bianca, 36 kg, 1,44 m. Carla, 33 kg, 1,42 m. Cristiane, 42 kg, 1,50 m. 1,5 m, né? Evelyn, 40 kg, 1,42 m. Fantine, 39 kg, 1,48 m. Fernanda, 44 kg, 1,44 m. Jéssica, 31 kg, 1,38 m. Lara, 30 kg, 1,38 m. Mônica, 45 kg, 1,44 m. Natália, 40 kg, 1,41 m. Thaís, 42 kg, 1,50 m. E a Vitória, 43 kg, 1,55 m. Fonte da pesquisa pela professora Sheila. Bora lá, turminha! Agora na página 95, nossa primeira questão. Considere as informações das tabelas e responda aos itens a seguir. Letra A. O que essas tabelas têm de igual e têm de diferente, turminha? Vamos lá? O que é que vocês acharam aí de igual? De igual, qual foi a pesquisa que ela fez? O que é de igual aí, gente? Ela trabalha o quê? A massa, a altura dos alunos do quarto ano B, da professora Sheila. Perfeito, turminha. E agora, o que é que nós podemos dizer que tem de diferente aí nessas duas tabelas? O que vocês observaram, gente? Ó, na primeira tabela a gente viu que tem quantos? Tem mais o quê? Olha só. Os nomes, né? Na primeira tabela é de meninos. Na segunda tabela, os dados são de meninas. E nós vimos aí que temos o quê? A quantidade de meninos é menor que meninas, né? Nessas anotações. Vamos colocar? Então agora, coloque pausa, não é? Vocês vão fazer a página 95 e depois coloca play com tia Carmen para a correção. Vamos lá, turminha? Exercite aí. Você vai consultar a página 94 para responder a 95. Daqui a pouco a gente confere. Vamos lá, turminha? Aperte o play e vamos corrigir a página 95. Na letra A, o que essas tabelas têm de igual e têm de diferente? Corrija aí, turminha. Então, elas têm de igual o quê? A massa e a altura dos alunos do quarto ano B de uma escola. Então, esse é o que eles têm de igual, não é? Na primeira, o que tem de diferente na segunda setinha? O número de alunos, que nós vimos que o número de alunos, as meninas é um número maior, não é? Os meninos é um número menor. Nós já vimos aí, tem mais meninas, né, na tabela. A primeira tabela consta os dados de meninos. E na segunda tabela, os dados são das meninas. Coloquem aí, vamos ver quem acertou, turminha.
CPQ. Continuando, turminha, lá na letra B, vamos lá, escrevam CPQ, viu? Ela pergunta, vamos lá, onde foram pesquisados os dados de quantos alunos para a montagem de cada tabela? Então, na primeira tabela, nós temos quantos meninos? Confere lá, volta lá na tabela. Nós temos quanto? 9 meninos, não é? Perfeito, turminha. E na segunda? 14 meninas. Acertou. Muito bem. Turminha. Então, quem colocou? Na primeira tabela, a 9 meninos. E na segunda, 14 meninas. Perfeito. Na letrinha C, ela pergunta quantos alunos cursam o 4º ano B dessa escola. Vamos lá? 14, né? Mais 9, quantos são? 23. Perfeito. 23 alunos. Perfeito. Se eu somar as meninas e os meninos, né? Muito bom quem acertou. Letra D, vamos lá? Qual é o aluno mais alto dessa turma, considerando meninos e meninas? Volta lá na tabelinha. Quem é o mais alto das meninas e dos meninos? Ela está dizendo. Quem? Muito bom, turminha. Vitória. Perfeito. Escreve lá. Vitória. Quem acertou? Ela tem o quê? 1,55 m, turminha. Quem colocou? Perfeito. Agora na letrinha E. Qual aluno possui a maior massa, considerando os meninos e as meninas? E agora? Primeiro nós falamos em altura, o mais alto, que é Vitória. Agora eu quero saber em massa, ou seja, em peso. Muito bem, Mônica, 45 kg. Quem acertou? Muito bom. Aí, CPQ, turminha, confere aí. Vamos continuar, turminha. Na letra F, quem é o menino mais alto dessa turma? Quem é? Emerson. Muito bom. Só é olhar lá. Ele tem 1,48 m. Eita, perfeito. Na letrinha G agora, ela pergunta quem é a menina com menor massa. Olha lá na tabelinha das meninas. Quem é? Consulta lá. É Lara. Lara tem quantos? Apenas 30 kg. Perfeito. Vamos lá? Perfeito. Agora, nós vamos perguntar quais meninos, né? Consulta lá, possuem massa inferior a 30 kg. Ou seja, menor, né? Inferior. Olha lá nos meninos, quem é que tem a massa inferior a 30? Nós temos, olha só, o Emanuel com 26, perfeito. Nós temos o Daniel com 24 e o Matheus. Vamos escrever? Então, nós temos o Daniel. Nós temos o Emanuel e Matheus. Vamos lá? Perfeito, turminha. Da letra I, ela pergunta de onde foram retiradas as informações que compõem essa tabela. Foi o quê? Foi uma pesquisa feita pela professora, não é? Foi uma pesquisa
feita pela professora Sheila, não é isso? De quê? Ela é professora de educação física. Perfeito. Perfeito, turminha. Na letra J, quais alunos mencionados na tabela são mais baixos que você? Então, você precisa perguntar à mamãe, né, a sua altura. É pessoal, tá bom? Você precisa comparar a sua altura com os meninos da tabela, tá certo? Letra K. Quais alunos mencionados na tabela têm a massa maior que a sua? Pergunta o seu peso à mamãe. Então, a letra J e a letra K. Na letra J, você vai comparar a sua altura. Pergunta lá à mamãe para ver. E na letra K, você vai pedir a sua massa, o seu peso, ok? Pronto, turminha? Está lá, turminha? Está lá no roteiro a página 96 e 97, não é? Onde temos organize as ideias. Então, vejam só. Nós sabemos, né, que as tabelas, né, vocês vão acompanhar lá na página 96, elas contêm alguns elementos essenciais. São eles o título, o cabeçalho, o corpo e a fonte. Nós vamos ver agora, né, bem detalhado, como Tia falou anteriormente. Vamos lá? Olha só. Então, vamos conhecer, não é, os elementos de uma tabela. Na página 96, vocês têm um exemplo de uma tabela simples. Vamos ver agora. Observe o exemplo a seguir. Então, nós temos o título. O que é que o título nos traz? Informa o conteúdo do corpo da tabela. Então, nós temos aí, ó, população estimada das cidades brasileiras com o maior número de habitantes de 2019. O cabeçalho agora, o que é que o cabeçalho nos informa? Então, é a parte superior da tabela, que indica o conteúdo das colunas. Então, nós temos na coluna primeiro as cidades e depois população, ou seja, o número de pessoas. Depois nós temos o corpo, né? O que é que o corpo nos traz? É o conjunto, né, formado pelas linhas e as colunas que trazem as informações, tá bom? E nós temos a fonte. A fonte indica, né, no rodapé da tabela do responsável pela essa informação. No caso aí é o quê? A fonte, o IBGE de 2019, certo? Então, nós aprendemos, né, que a tabela, ela deve conter alguns elementos essenciais. Então, vocês têm aí o título, o cabeçalho, o corpo e a fonte. Perfeito, turminha. Então, vocês agora vão responder. Essa tabela é um exemplo de uma tabela simples. Vocês vão responder, não é? Leia, compare e analise as informações organizadas na tabela anterior e responda. Letra A. Quais são as informações apresentadas na tabela? Elas trazem o quê? Você precisa olhar aí, não é? Ela está falando o quê? Que é o título. O que é que o título está falando? Na letra B. Qual das cidades possui o menor número de habitantes? Então, você vai comparar. Tem aí as cidades, ó, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte. Qual desses, minha gente, possui o menor número de habitantes? Letra C. Compare as populações de São Paulo e de Belo Horizonte. Quantos habitantes São Paulo tem a mais? Então, se ele quer comparar e a população que ele quer saber a mais, nós vamos fazer o quê, turminha? Uma subtração. Perfeito, turminha. Comparar, né? Perfeito. Na letrinha D, qual é a fonte de onde a informação foi pesquisada? A fonte fica lá onde? No rodapé da tabela. De onde foi organizado. Muito bem. De onde foi retirado o responsável por essa informação, né? Procura lá no rodapé. Na página 97 ainda, farão também, tá lá no roteiro, sozinhos. A tabela a seguir foi elaborada para controlar a venda de material escolar de uma loja. Então, você tá vendo aí novamente, né? Só que essa tabela tem aí, ó, Lojas Selma, produtos vendidos em abril de 2020. Então, tem aí os produtos, né? O caderno tem aí falando que é a unidade, caneta,
também a unidade, lápis de cor, que é a caixa, e a pasta com elástico, a unidade. Tem na primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana. Gente, aí está falando, né, que essa tabela é um exemplo de tabela de dupla entrada. Porque nós temos o período, né, que é por semana, né? Veja só, porque ele mostra o quê? Ele vai nos mostrar, não é, dados, né, de mais de um tipo de produto. Nós temos aí o período, né, o caderno, quando ele traz a unidade da caixa e traz as semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, não é? Na letra A, no mês de abril, o que foi mais vendido? Cadernos ou canetas? Quantos a mais? Então você precisa aí organizar. Primeiro eu quero saber nos cadernos, ou seja, por semana, né? Para depois fazer as canetas e depois ele precisa dizer, se ele quiser saber quanto a mais, vou fazer ainda uma operação de subtração. Presta atenção, né? Precisamos realizar mais de 2 cálculos aí. Na letra B, quantos itens ao todo foram vendidos na primeira semana? Fácil, né? Se ele diz ao todo, eu vou pegar os itens da primeira semana. Sendo o caderno foi 120, as canetas foram 311, a lápis de cor, a caixa, 250 e a pasta com elástico, a unidade, 459 itens. Aí você vai fazer o quê? Se eu quero saber o total, e aí, turminha? Perfeito, uma adição para saber. E na letra C, em qual semana as vendas foram maiores, considerando todos os itens? Então, para que você saiba disso, olha só. Por isso que ela é chamada de dupla entrada, né? Nós temos vários para a gente saber aí, né? Por exemplo, como a quantidade da primeira semana com a segunda. Aí ele quer saber agora em qual semana. Então, você vai juntar os itens da primeira semana, depois os itens da segunda, depois os itens da terceira semana e da quarta, para saber em qual foi vendido, em qual semana foram vendidos mais produtos. Ok, gente? Está lá no roteiro, a página 96, 97, trabalhamos hoje gráficos e tabelas. Um beijo, nos veremos amanhã na aula do Zoom. Fiquem com Deus, turminha!